pessoal, vamos dar início à última aula do nosso curso de Biotipologia na modalidade EAD, e essa última aula eu vou trazer algumas situações são muito comuns, dúvidas muito comuns no nosso dia a dia de acupunturista que faz esse tipo de avaliação. Então, vou além de resolver dúvidas, deixar dicas para vocês não incorrerem em nenhum tipo de erro que é bem comum. Primeira dica: entendam que durante o processo de avaliação, você sempre busque saber se o paciente nasceu com algum problema. Se ele nasceu com algum problema, desloque esse problema para o biotipo e tenha quase que certeza absoluta que ele tem esse biotipo no temperamento, ok? Segunda dica: analise a vida desse paciente na idade infantil, quando criança. Por quê? Porque as doenças durante a infância demonstram uma fraqueza constitucional de um determinado elemento, mostrando aquela tendência ao biotipo, por mais que naquele momento que você faça a avaliação, ele não tenha ou não apresente esse biotipo, tá? Terceira dica: preste atenção durante a adolescência, pois na adolescência nós começamos a ter a maturação orgânica, principalmente sexual, e aí mostra também uma determinação em relação a algum elemento. Isso não conta pontos exatos, isso conta pontos para confirmação. Então vamos lá. O elemento madeira amadurece fisiologicamente mais rápido, o elemento metal demora um pouco mais. O elemento metal tem poucos pelos, o elemento madeira e terra tem mais pelos, tá ok? O elemento madeira, ou o temperamento ou físico madeira, ele tem mais tônus, ele ganha força mais rápido, ele se define mais rápido. Então a menina ou o menino com 13, 14 anos já tem corpo de mulher. Já o metal demora um pouco mais. E a criança terra a criança não. O adolescente terra é um adolescente mais infantilizado, tá certo? Que fica mais recluso, quieto, esperando você ir até ele. Ele não vai até você, tá ok? Outra dica importante é você observar a preferência desses indivíduos. Não a questão da preferência em relação ao curso superior, à profissão que ele escolhe, mas o que ele gosta de ler, o que ele gosta de fazer. Então eu lembro bem, temperamento metal, eles são mais isolados, tem poucas amizades. Temperamento madeira adora uma balada, uma festa. Temperamento água prefere o trabalho, então eles começam a trabalhar mais cedo. Temperamento fogo adora uma diversão em todos os níveis. Já o temperamento terra adora família. Então você pega lá aqueles adolescentes que moram fora, mudam da sua cidade, da sua casa, né, da família. O metal custa voltar lá para ver os pais. O madeira vai nas férias e apronta a maior arruaça. O água, ele já arruma um emprego de cara, não porque ele quer ser independente, mas porque ele busca essa condição financeira de estabilidade, vamos dizer assim, para fornecer a segurança. Já o terra, todo final de semana, todo feriado, está na casa da mãe, tá? Já o fogo, tanto faz para ele quer diversão, tá ok? E outra, o fogo ele mente muito, ele fala para a mãe: não, eu vou esse final de semana, aí acontece alguma coisa, não vou mais, eu ia, não vou, tô indo, tá dormindo, entendeu? Seguindo então com as dicas, outra coisa, lembre-se bem, ao nascer, o metal, como falado na aula, ele vai gerar um trauma, pode ser um trauma muito grande, ele pode ficar com esse trauma pro resto da vida, e quando você faz a avaliação biotipológica, você pode tirar esse trauma, até complementa aquela aula do Barack Obama. O Barack Obama é um sujeito que tem um trauma do pai, o pai o abandonou e ele tinha uma figura paterna muito próxima, ele era ídolo do pai, tá? Perdão, não era do pai. Ele era fã do pai, só que o pai dele não prestava. Segundo a biografia dele, foram falar isso para ele muito mais tarde. E o metal, ele tem uma relação, uma referência com o pai muito grande. Inclusive, ele busca até a religião para se aproximar do pai, porque Deus, né, é a figura masculina. O metal em si, ele tem essa preferência pelo pai, uma afinidade pelo pai. Por mais que o pai esteja distante dele ou o pai não goste dele, ele tem o pai como a sua referência. O Obama teve isso durante a sua adolescência, a sua idade adulta, onde o pai o abandonou antes disso, óbvio, mas aí ele idolatrava o pai até um dia a irmã chegar nele e falar que o pai dele era um alcoólatra e que deu trabalho para muita gente, inclusive matou o sujeito atropelado, tá? Seguindo.
Fogo, ele vai nascer, ele pode nascer com cordão umbilical enrolado no pescoço ou demorar a virar, tá ok? A terra, o bebê terra é grande, a cabeça do bebê terra é bem grande. O temperamento água, o elemento água, pode ter problemas cardíacos e renais ao nascer. Já o madeira, ele pode apresentar problemas relacionados à icterícia, né? Na minha terra chamava tiriça, certo? Seguindo aqui com as dicas, entenda, toda vez que você for montar o seu protocolo, execute esse protocolo a partir de prioridades, trace condutas, e as condutas estão aí dispostas para vocês na parte teórica, que é o capítulo 16 do meu livro, que mostra onde buscar cada coisa. Não se esqueçam de utilizar, é imprescindível isso, tá? Utilizar os vasos maravilhosos, como falado no módulo anterior. Os vasos maravilhosos são eles que vão recrutar a energia ancestral capaz de modificar a essência do temperamento. Modificar não, melhorar, né? Equilibrar essa essência para o cara entender que ele está indo para um caminho errado, tá certo? Outra dica importante, não leve em consideração patologia para determinar constitucional. A patologia, a queixa principal, não determina constitucional, tá? Ela é apenas um complemento também, tá ok? Então vamos lá. Seu paciente ou a pessoa teve lá 50% de um determinado biotipo. Esses 50%, eles são a maioria, ou quase que a maioria, porque não tem como, ou é muito difícil ter 50-50, você pode começar a tratá-lo, por mais que ele não apresente nenhum sinal e sintoma disso. Uma coisa é fato, o corpo físico, por isso que existe essa avaliação, ele é a primeira e a ferramenta mais fidedigna de uma avaliação biotipológica. Pois a maioria das pessoas não se conhece. Como elas não se conhecem, não tem como elas falarem que elas são daquele tipo de temperamento. Então você vai entender o temperamento do indivíduo a partir do corpo, pois o corpo, a formatação física, é uma extrapolação do temperamento. Entendem? Então, peguem os exemplos que vocês já têm e entendam por isso. Quando você trata o biotipo, você vai tratar o temperamento do sujeito e isso cria um efeito cascata até o corpo, melhorando sinais e sintomas. Já aconteceu e acontece muito você pegar os pontos Beichu e Shenchu com um vaso maravilhoso específico, por exemplo, equilibrar o paciente a nível temperamental, porque esses pontos conseguem fazer isso, como falado na aula anterior, e ele melhorar uma dor física, um sintoma físico, tá ok? Vamos pegar um exemplo, paciente madeira com dor no ombro é da madeira. A partir desse momento você tem que entender e entende que ao tratar o temperamento a dor no ombro pode melhorar, tá? Mas é claro, cada um vai utilizar o bom senso que o paciente pede. Esse bom senso está sempre relacionado ao nível de desconforto dele. Se ele tem um desconforto físico muito grande, é óbvio que você vai tratar o físico primeiro, com utilizar recursos terapêuticos, por exemplo, como eletro ou shiatsu, ou como a massagem, enfim. Mas ao mesmo tempo, aqueles que não são acupunturistas podem usar técnicas como a massagem nas costas e a acupressão em pontos para poder estimular esse relaxamento, essa condição específica do temperamento. Não é a mesma coisa, mas melhora e ajuda, tá certo? Então, pessoal, essas dicas se tornam importantes para a gente poder utilizar melhor esse diagnóstico. E lembro mais uma vez que o diagnóstico em relação à acupuntura envolve o diagnóstico físico, não é clínico, é físico, tá? Diagnóstico energético e o diagnóstico biotipológico. Se você tem nas mãos esses 3 pilares, você consegue tratar qualquer paciente, ok? E para finalizar, as pessoas perguntam muito para mim a respeito de determinadas doenças, se elas têm ou não cura. Eu parto do princípio que se a gente não nasceu doente, por que a doença não tem cura? E outra, se eu nasci doente, por que não consertar? Pois a genética, o físico, a fisiologia está diretamente relacionada ao temperamento. Se você melhora os traços de temperamento, você melhora a sua genética, tá ok? Pessoal, continuando essa aula final, gostaria de falar também a respeito da mudança de biotipo, prestem bem atenção.
muitas pessoas me perguntam se o biotipo muda. Sim, o biotipo muda, mas ele vai mudar à medida que você tem aquelas características no temperamento. Exemplo, não tem como uma pessoa se tornar água sem ter o temperamento água, tá? Não tem como a pessoa se tornar terra sem ter o temperamento terra. Ok? O que acontece muito é, por exemplo, a pessoa não tem terra no temperamento, ela ganha peso, mas ela não mantém esse ganho de peso, esse peso excessivo por muito tempo, logo ela volta ao normal. A mesma coisa ao contrário, se a pessoa não tem características de personalidade madeira ou metal em seu temperamento, que são temperamentos lipolíticos, ela vai perder peso, depois ela volta rápido, quer dizer, ela ganha esse peso rápido novamente. Então, quando é que você percebe a mudança de temperamento? Quando a pessoa muda fisicamente e se mantém nessa mudança por pelo menos mais de um ano, tá? Antes disso, ela pode voltar a ser o que era, pois o temperamento é quem comanda, coordena essa condição das escolhas e dos interesses. Então entendam bem, o biotipo muda à medida que eu tenho no meu temperamento traços de personalidade prontos para ser utilizados daquele biotipo em específico. Não tenho condição de manter características biotipológicas, sendo que no meu temperamento eu não apresento determinadas e específicas caracteres ou características, tá certo? Não adianta, repito, eu querer ser madeira, sendo que eu não tenho esse biotipo específico, essas características específicas no interior do meu temperamento, ok? Então, finalizando aí, um grande abraço a todos, espero ter contribuído com vocês nesses 5 módulos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais!